aí para vocês aproveitarem bastante esse espaço, tá? Ali com os nossos especialistas, são especialistas com certificados naquilo que eles estão falando hoje, né? Hoje o assunto aí é arquitetura de infra no GCP, e aproveitem bastante aí, tá bom? Vou passar aí a bola para o Rodolfo. Legal, obrigado, Maria. Bom, boa tarde, pessoal. Bom, eu sou o Rodolfo, eu vi que tem um outro Rodolfo aí também, né? Nome difícil, tem um xará meu aí. Mas prazer em falar com vocês, prazer aqui para a gente conversar um pouquinho hoje sobre arquitetura, né? Então, aqui meus colegas, aqui meus companheiros de trabalho, o Paulo, que depois vai falar um pouquinho com mais profundidade em relação à arquitetura aí com vocês, e espero que vocês aproveitem essa interação. Podem mandar perguntas aqui para a gente, enquanto a gente estiver fazendo a apresentação, enquanto o Paulo estiver falando lá, tá bom? Eu vou ser breve, vou mostrar aqui, então, um pouquinho da nossa agenda de hoje, né, onde a gente vai falar de arquitetura de infraestrutura tradicional dentro do GCP. Então, vocês que já têm ambientes dentro do GCP, que estão pensando em trazer outros workloads, ou que têm ambientes on-premise, estão querendo mudar para a nuvem, levar para o GCP, então a gente vai falar um pouquinho disso tudo hoje aí com o nosso pessoal. Bom, os apresentadores aqui, então, sou eu, tratando basicamente mais da área comercial, fazendo a apresentação inicial aqui para vocês, e depois eu passo a bola aqui para o Paulo, que é da nossa área técnica aqui, nosso especialista sênior aqui em DevOps, tá bom? A nossa agenda, então, pessoal, vamos fazer aqui a abertura, né? Já estamos conversando um pouquinho aqui sobre os nossos entregáveis aí, do bate-papo aí que a gente vai ter hoje. Vamos falar um pouquinho sobre a QI, bem rapidinho, tá bom? Para quem não conhece ainda, ou para quem já conhece, se atualizar. E a arquitetura de infra tradicional no GCP, onde daí para frente o Paulo vai tocar, vamos fazer uma demonstração, e no final, perguntas e o encerramento aí, tá bom? Mas sintam-se à vontade no decorrer da apresentação, da nossa apresentação aqui, em fazer questionamentos, tá bom? Fiquem à vontade. Bom, sobre a QI, então, muitos já devem conhecer, mas a QI é um parceiro, um dos principais parceiros do Google, especialista em facilitar, é o que a gente sempre chama, né? Especialista em facilitar a inovação na nuvem. Então, a gente ajuda, somos uma empresa de serviços, ajudando os clientes, através da tecnologia do Google, a levar seus workloads, levar suas aplicações, pensar qual é a melhor forma de criar uma arquitetura que eventualmente esteja on-premise ou em alguma outra cloud e que vocês enxerguem no Google uma melhor plataforma para que subam essas aplicações e esses seus workloads, tá bom? Então, a gente está aqui para ajudar e somos especialistas na nuvem do Google. Nossas especialidades, né, então, principais, produtividade e segurança, né, fazer a transformação realmente do ambiente de vocês e levar e pensar nuvem, e também modernização dessa infraestrutura que vocês possuem, projetos de dados, a gente tem uma equipe aqui dentro da QI também que pensa e ajuda, vamos dizer assim, que seja uma quinta fase ou inovação de TI, né, depois da nuvem, que nos permitiu que a gente tivesse, então, grandes possibilidades de processamento, de criação de arquiteturas em nuvem, e agora, eventualmente, vocês estão pensando em dados, né? Ajudar as áreas de negócio de vocês, criando projetos de dados, então a gente consegue também ajudá-los nesse sentido. Bom, aqui alguns dos clientes, então, vocês veem aí que a gente, né, já realizamos aí mais de 1000 projetos de nuvem com sucesso, seja com Workspace ou mesmo dentro da plataforma do GCP, e aqui alguns segmentos, né, que vocês podem ver onde nós temos clientes, eventualmente muitos conhecidos aí de vocês, ou mesmo alguns clientes que estejam aqui, né, que estejam aqui nesse slide, de projetos que nós já fizemos, de projetos que nós sustentamos, porque mais do que levar o cliente para a nuvem, mais do que criar a arquitetura do cliente na nuvem, o que a QI faz? Ela ajuda o cliente na sua jornada de nuvem, ajuda na gestão, ajuda no gerenciamento desse seu ambiente, evidentemente utilizando ferramentas para que o cliente fique confortável e fale, puxa, tenho a QI por trás que está ali me suportando,
que está ali sendo proativa na gestão do meu ambiente que está lá no GCP, e vou levar mais workloads, vou colocar na mão da QI a responsabilidade em fazer essa gestão, em fazer esse gerenciamento, tá? A gente consegue fazer esse gerenciamento e a gente consegue, eventualmente, clientes que tenham ambientes na AWS ou também no Azure, nós conseguimos fazer a gestão desses ambientes para esses clientes na nuvem, tá? Otimizando custos, otimizando o seu ambiente, né? Pensando melhor relação custo-benefício para o cliente, tá bom? Aqui, se vocês quiserem depois fazer uma avaliação gratuita de como está aí a infraestrutura de vocês, né? Como é que está, para que a gente possa, então, dar alguns entregáveis para vocês de uma análise da infraestrutura, fiquem à vontade em criar depois, fazer o registro de vocês e a gente entra em contato para fazer essa avaliação, perfeito? E para a parte 2 aqui, então, o que a gente já tem? Vamos falar, então, da arquitetura da infra tradicional, dentro lá do GCP, na qual eu passo aqui a bola a partir daqui, então, para o Paulo Rezende aí. Beleza, Paulo? Para nos ajudar a desvendar aí a nuvem aí e ajudar aqui os clientes. Beleza? Bacana. Fica à vontade aí se você quiser projetar. Tá bom, obrigado, Rodolfo. Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Primeiramente, antes de eu compartilhar minha tela aqui, só me apresentando, né, eu atuo aqui no time de operações, GCP, atuo aí com atividades de DevOps, Engineering e também arquitetura Cloud. Tá bom? Vou apresentar aqui minha tela, só um momento. Então, vamos lá, pessoal. Então, o assunto de hoje aí, né, arquitetura de infraestrutura tradicional no GCP. Então, é um assunto que, às vezes, gera algumas dúvidas, né, qual que é a melhor arquitetura para o ambiente legado, o ambiente mais tradicional em cloud, né? Então, o objetivo de hoje, né, é realmente desbravar esse assunto, trazer aí algumas arquiteturas ou algumas opções de arquitetura dentro da nuvem, né, e quais são mais adequadas aí a cada cenário, tá bom? Então, quando falamos aí de uma infraestrutura tradicional, né, então a gente tem que entender o que é essa infraestrutura, né? Como que é o ambiente hoje local, o ambiente on-premise, né? Então, esse desenho, esse slide representa basicamente o cenário de alguns clientes, né? Tem muitos clientes que não utilizam essa arquitetura, então, sempre há aquele data center, né? Aquela sala de computação, onde tem ali no breaks, tem equipamento de ar-condicionado, tem um rack ali com equipamento de rede, firewall, um rack ali de servidores, né, sejam servidores físicos ali, bare metal, sejam virtualizadores como VM, Hyper-V, para rodar suas aplicações. Então, basicamente, é um cenário bem comum, que vários clientes utilizam ainda, tá? Onde tem ali bancos de dados, servidores de aplicação, Active Directory, File Server, entre outras aplicações, tá? Então, esse é um ambiente bem tradicional, que muitas vezes não foi projetado para rodar em cloud, rodar em nuvem, né? Usufruindo de todos os benefícios de nuvem. Quando a gente fala em cloud, né, de infraestrutura em cloud, a gente já vai para aquele viés, né, da responsabilidade compartilhada, né? Então, isso seja na GCP ou qualquer outro provider, a cloud ela tem realmente aí um compartilhamento de responsabilidades. Quando você está local aí on-premise, você é responsável por toda a sua infraestrutura, desde a parte de hardware, resfriamento, energia elétrica, dentre outros itens, até a parte de realmente gerenciamento do sistema operacional, da aplicação, dos dados. Então, são vários itens que são necessários serem gerenciados, né, pela empresa. Quando a gente vai para a nuvem, a gente começa realmente a transferir certos papéis aí para a nuvem, e isso vai nos trazer alguns benefícios, né? Então, acho que todo mundo já conhece aí termos como IaaS, PaaS, SaaS, isso são termos bem comuns aí na nuvem. Tem outros termos já novos, já também existentes, mas basicamente ali, quando você vai movendo entre essas camadas, né, de IaaS, de PaaS até SaaS, você vai transferindo grande parte desse trabalho de gerenciamento, de skills técnicos para a nuvem, para realmente focar mais no negócio, tá bom? E a nuvem vem ajudar nisso. Mesmo falando em infraestrutura tradicional, quando a gente utiliza ali, por exemplo, o IaaS, né? O IaaS é a primeira
o primeiro caminho, né, para a gente testar a nuvem. Normalmente as empresas já começam a usar o IaaS ali, subir numa máquina virtual. Você já começa a ter alguns benefícios, né? Os primeiros aí, vamos dizer assim, a parte de escala de flexibilidade, né? Você agora pode ir para a nuvem, você pode agora pagar pelo seu uso, né? On-premise, muitas vezes você tem que comprar um equipamento ali, pensando no seu pico de acesso, seu pico de consumo. Já em nuvem, não, você pode começar menor e ali realizando upgrades nas suas máquinas. Você tem a flexibilidade de aumentar ou diminuir os recursos, diferente que on-premise, é muito mais difícil fazer isso, né? Então, você tem maior resiliência, melhor recuperação de desastre, fácil de atualizar, uma segurança aprimorada. Então, a cloud já traz várias camadas de segurança no seu ambiente, tá? Tem um menor custo aí de propriedade, tá bom? Então, basicamente, esse é um cenário que a gente começa a ir para a nuvem, os benefícios que a gente começa a consumir, a usufruir. E aí, tem uma pergunta, né? Qual o melhor caminho para migrar? Qual o melhor caminho para executar meus workloads, né, em cloud, em nuvem, né? Então, a gente tem alguns caminhos, algumas formas, tá? Esse slide aqui vai definir algumas, né? O primeiro caminho, né, que a maioria das empresas adotam é o lift and shift, né? Então, basicamente, ali, eu migrar, a migração é as-is, uma migração da mesma forma, da mesma arquitetura que eu estou executando. No meu ambiente local, eu levo isso para a nuvem, tá? Esse caminho não é ruim, tá? É um caminho que, para muitos clientes, é o caminho mais adequado, tá? Para começar a experimentar a nuvem e já usufruir de alguns benefícios, né? Então, deixar de ter que gerenciar um ar-condicionado, parte de energia elétrica, já poder ter escala, flexibilidade, muitos outros recursos ali que a nuvem já oferece, né? E aquele modelo de você pagar realmente pelo uso. A segunda opção ali é um Lift and Optimizer, né? A parte de otimização. Você migra e otimiza ali a arquitetura da sua aplicação, tá? Então, a gente está falando aqui de otimização de modernização de arquitetura, de infraestrutura, não modernização de aplicação ainda. Então, você tem alguns recursos ali na nuvem, na GCP, por exemplo, onde você pode levar o seu workload e já começar a mudar um pouquinho a arquitetura, trazer novos recursos, e isso vai realmente otimizar ali sua arquitetura, tá? Então, por exemplo, no GCP, a gente tem o Compute Engine, com Instance Groups, que ele começa a trazer alguns benefícios, mesmo para aplicações aí legadas, monolíticas, ele já vai trazer benefícios. No Lift and Shift, por exemplo, a gente tem o VMware Engine, né, que é a parte ali, basicamente, o VMware em cloud, em nuvem, onde você basicamente leva as suas máquinas virtuais para a nuvem para rodar no VMware, por exemplo, tá? Então, é um pouco diferente as duas opções. O Compute Engine, ele adota ali, ele atende, né, os dois quesitos. E depois a gente tem um cenário onde vai ter, basicamente, onde você ou migra para a nuvem e depois moderniza, né, melhora, otimiza seu ambiente, ou você, ainda on-premise local, você já altera a sua arquitetura e depois você move realmente para a nuvem, né? Então, a gente vê à direita aí aplicações nativas em nuvem, já utilizando basicamente aplicações rodando em container, em serviços serverless, né? Então, ali realmente já é necessário, né, uma mudança, né, ali na aplicação, realmente é a modernização da aplicação, tá? Beleza, quando a gente fala realmente dessas possibilidades de migração no GCP, a gente tem alguns recursos, né? E aqui nesse slide a gente vê os principais recursos que nós temos no GCP. Do lado esquerdo aí, a parte de Lift and Shift, nessa migração mais as-is, tem Compute Engine, que é a parte de máquina virtual, o Google Cloud VMware Engine, que é a parte de VMware rodando em nuvem, servidores bare metal, então você consegue rodar servidores físicos da nuvem, então você tem alguma aplicação específica que tem esse requisito, você consegue fazer isso, discos persistentes, que é a parte de armazenamento, Virtual Private Cloud, né, que é a parte de VPCs, né, de network, e Cloud VPN, que é a parte de conectividade, tá? Do lado direito, a gente já vê ali alguns outros recursos para a parte de otimização. Então, você vai migrar, ainda é as-is, mas com algumas modificações, e agora você começa a ter realmente melhorias na sua arquitetura, né? Um deles é o Cloud SQL, né? Cloud SQL é uma plataforma PaaS de banco de dados, onde você já consegue utilizar banco de dados como Postgre, MySQL, SQL Server já rodando, uma instância totalmente gerenciada pelo Google. Você não precisa subir uma máquina, instalar ali o MySQL, instalar o Postgre, por exemplo. Você basicamente fala que você quer uma instância em SQL Server, por exemplo, ele vai provisionar essa instância e você vai ter ali muitas atividades ali já gerenciadas
pela GCP. Então, você vai ter possibilidade de configurar snapshots ali, possibilidade de habilitar o HA, possibilidade de ter ali uma instância de réplica com um simples clicar de botão, tá? Tem o FileStore, que é um serviço aí de compartilhamento de rede, tá? Então, é um serviço onde você compartilha aí volumes, tá? Então, o FileStore vai ser um NFS, onde você consegue compartilhar vários volumes de discos aí com instâncias distintas. Cloud Load Balance, que é a parte aí de balanceamento de carga da GCP totalmente via software, onde você consegue aí ter load balance globais, distribuindo carga para vários backends em regiões distintas. Cloud Storage, que é a parte de repositório de objetos, né? Então, armazenamento de objetos. Então, é a parte de buckets, né? Muitas aplicações já estão utilizando. E ainda no Compute Engine, a gente tem a função do Instance Groups, né? Que é a parte de orquestração aí de máquinas virtuais, tá bom? Quando a gente fala realmente dessa parte de otimização da infraestrutura, né, na arquitetura ali tradicional, a gente vai falar muito sobre o grupo de instâncias gerenciadas. E esse aqui, talvez seja a cereja do bolo aqui, que a gente vai falar um pouquinho hoje, um recurso muito interessante, onde ele consegue trazer vários benefícios a aplicações que ainda estão no modelo bem tradicional, né, aplicações legadas, onde você consegue começar a orquestrar essas aplicações como se fossem containers, como se fosse uma aplicação um pouco mais moderna. Não é igual, mas vai trazer alguns benefícios, né? O grupo de instância, basicamente, ele é um agrupamento, né, de várias instâncias idênticas, né? Então, você cria um modelo de máquina, né, um modelo padrão, um template, e esse template ele é replicado. Você pode configurar um autoscale ali de uma instância, 2, 10, de acordo ali com a demanda ali da sua aplicação, tá? Basicamente, esse template, né, que é um requisito para criar um grupo de instâncias, ele pode ser criado de algumas formas. As formas mais comuns aí é através de uma imagem pública, né? Então, você vai ali usar um Windows Server, uma distribuição Linux, e você vai provisionar, né, essa distribuição e depois rodar um script ali, instalar a sua aplicação, suas dependências, o código-fonte da aplicação, tudo mais, para depois criar uma imagem dessa, para depois realmente você começar a usar essa aplicação, né? Então, essa primeira parte de imagem pública, você utiliza um script, né, basicamente. A segunda opção é a imagem customizada, é basicamente o mesmo cenário anterior, só que você primeiro prepara uma máquina, instala tudo, e depois você gera uma imagem, e essa imagem customizada você cria um template, tá? A gente vai ver com mais detalhes disso aqui no laboratório. Então, vamos ver aqui um pouquinho das arquiteturas aqui mais comuns, né? Então, quando a gente fala sobre arquitetura tradicional, a gente tem que entender primeiro como que está rodando local, como que a gente pode levar isso aí para a nuvem, para a GCP. Essa arquitetura, esse slide, tem dois desenhos que são bem semelhantes, são as arquiteturas mais utilizadas hoje aqui on-premise, né? Você tem, por exemplo, uma aplicação, a gente pode citar, por exemplo, um website rodando PHP, com Apache, com MySQL, ele utiliza muito essa arquitetura aqui de uma máquina virtual, rodando ali tanto a aplicação quanto o banco, né? Você só abrir o servidor web, que é o Apache, a linguagem, que é o PHP, e tem o MySQL ali, por exemplo, junto. Então, você tem tanto a aplicação quanto o banco na mesma instância, né, uma máquina virtual. Ainda outras empresas já com um pouquinho mais de maturidade já separa esses papéis, né? Então, eu tenho uma máquina virtual para aplicação, uma máquina virtual para banco de dados, mas ainda arquitetura bem semelhante ainda, né? Então, esse aí é um cenário bem tradicional. E na nuvem, como é que a gente faz para levar, né, essas arquiteturas bem comuns para a nuvem? Então, o primeiro caso é o lift shift, né? Basicamente aqui é o mesmo desenho, a gente tem a possibilidade de basicamente clonar esse ambiente. Hoje a GCP tem um serviço chamado Migration Factory, que ele basicamente faz migração de máquinas virtuais, ele consegue realmente clonar essa máquina, fazer um sincronismo em tempo real, para depois você migrar ali a sua aplicação. Então, ele clona essa máquina virtual. Aqui, nesse caso, é a mesma arquitetura, basicamente, ou você pode rodar no Compute Engine uma máquina virtual com tudo junto, ou ali também duas máquinas virtuais, uma com aplicação com banco. Essa arquitetura reflete o que você tem on-premise, dando ali alguns detalhes, tá? Essa é uma arquitetura, talvez, para o cliente que ainda está meio receoso de utilizar a nuvem, então ele não quer mudar nada, então essa talvez seria a primeira opção, uma opção que na parte de arquitetura não vai mudar nada, mas já vai ter benefícios aí de utilizar a nuvem, tá? Como alta disponibilidade, essa questão da escala, a questão aí realmente de ser mais elástico. Temos a segunda opção aí, que é a parte de otimização. Então, a gente vai migrar esse workload, nessa aplicação legada, e agora já com alguns ajustes, a gente vai otimizar um pouco essa arquitetura, tá? Então, essa é uma arquitetura muito utilizada em alguns clientes, tá?
Então, a aplicação ainda ela roda ainda na máquina virtual, no Compute Engine. Então, a pessoa tem ali um Linux, um Ubuntu, por exemplo, e vai levar essa distribuição. Só que agora o banco não está mais na máquina virtual. Agora você utiliza um serviço gerenciado aí, que é o Cloud SQL, na verdade. O Cloud SQL, como eu já falei anteriormente, ele vai realmente tirar todo esse trabalho de gerenciamento que você tem sobre a instância, sobre o sistema operacional, sobre backups, alta disponibilidade. Ele vai realmente resolver esse problema para você. Você vai pagar ali por esse serviço, onde você vai, com simples cliques, você vai configurar duas instâncias com HA, com alta disponibilidade. Eu quero criar uma instância de uma réplica de leitura, por exemplo. Tem vários cenários onde a empresa tem uma área de BI, que precisa, às vezes, extrair relatórios, e você não quer onerar ali a performance do banco, você consegue criar uma réplica de leitura com alguns cliques, então é muito rápido isso, tá? A gente vê que, nessa arquitetura aqui, a gente tem o primeiro desenho, apenas uma instância de Cloud SQL, tá? Ainda é mais conservadora, e no segundo cenário, à direita, a gente vê ali já a instância de Cloud SQL já habilitado HA, então você já distribui duas réplicas do banco em zonas distintas. Então, se a primeira instância ela falhar, sofrer algum problema, a segunda assume com a mesma string de conexão, tá? E a possibilidade de criar ali uma réplica de leitura, backups já automatizados e várias outras funcionalidades ali que o Cloud SQL oferece. Bom? E a gente tem aí uma arquitetura mais avançada, né? É uma arquitetura onde você vai otimizar a sua aplicação, de forma mais avançada. Essa arquitetura que hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos fazer uma demonstração em cima dela, é onde ela traz vários benefícios aí para aplicações legadas, que ainda a empresa tem uma dificuldade de poder modernizar essa aplicação, levar para container, às vezes não tem um time de desenvolvimento para poder fazer isso, tá? Então, ele vem trazer alguns benefícios que sem essa necessidade, tá? Então, nessa arquitetura, começa da esquerda para a direita, a gente consegue ver aqui o Cloud Armor. O Cloud Armor, ele é um Web Application Firewall, então, para quem não conhece, não WAF, é um firewall de aplicação, onde você consegue ali barrar vários tipos de ataques, como SQL Inject, Cross-Site Script, entre outros, tá? Então, ao contrário de um firewall tradicional de rede, que trabalha ali com IP, protocolo e porta, esse aqui é um firewall que trabalha na camada de aplicação, tá? Ele vai realmente ali trabalhar no protocolo HTTPS, HTTP, por exemplo, tá? Ele sempre aplicado no load balance. O load balance do Google Cloud, nós temos load balance globais hoje, com apenas um endereço IP. Você consegue fazer uma distribuição de carga para vários back-ends, em todo o mundo, tá? Então, é um load balance todo realmente definido por software. Ele tem ali possibilidade de gerenciar certificados digitais para você, ele gera certificados automaticamente, renova esses certificados, todo aquele trabalho que às vezes você tem de ter que configurar um certificado digital ali na sua aplicação, com esse load balance você pode realmente transferir esse trabalho para o Google Cloud, tá bom? E aí, como back-end, a gente continua tendo aí nossas máquinas virtuais, né? Só que agora, essas máquinas virtuais, rodando a nossa aplicação, ela é orquestrada por um grupo de instância, tá? Então, o grupo de instância gerenciado, basicamente, é uma solução que vai orquestrar, suas instâncias, suas réplicas de instância ali, de acordo com a demanda que você tem, tá? Então, basicamente, ali, através de um template, de um modelo de máquina, você vai configurar uma ou mais máquinas, tá? Essas máquinas, por boa prática, você vai dividir em zonas distintas, então você quer aumentar a disponibilidade, tá? Então, aquele conceito de região e zonas, Então, a gente tem vários data centers em uma mesma região, onde você pode distribuir a sua aplicação, isso aumentar a disponibilidade. De acordo com a demanda, você vai configurar um autoscale, começando com menos instâncias e podendo aumentar a quantidade de instâncias de acordo com a sua carga. Então, você tem realmente uma aplicação e já trabalhando como se fosse um container, com questão de réplicas. Por detrás, a gente continua com o Cloud SQL, É a solução de banco de dados, é uma solução escalável, confiável, com alta disponibilidade. Então, a gente está trabalhando ali e uma conexão privada, Cloud SQL a gente fornece ali uma string de conexão privada, mantendo segurança ali no ambiente. À direita, a gente tem alguns outros serviços, adicionais que podem agregar nessa arquitetura, como o Firestore. Então, às vezes, você precisa compartilhar um volume, montar um volume entre várias instâncias. Então, você consegue fazer através do Firestore. O Cloud Storage, a parte mais ali de objetos, você consegue, utilizar na sua aplicação. Então, é muito utilizado já através de APIs, tá bom? Então, essa arquitetura que nós vamos falar hoje, tá?
para a nossa demonstração aqui, a gente vai fazer aí demonstrar como escalar, né, uma aplicação usando um grupo de instâncias, tá? É o nosso objetivo. Eu vou agora passar aqui para o laboratório. Então, pessoal, aqui eu vou começar a apresentar aqui, às vezes é um pouco acelerado por causa do tempo, tá? Mas podem ficar à vontade para fazer perguntas, aí o Rodolfo vai estar acompanhando as perguntas aí no chat. Então, primeiramente, vamos aqui ilustrar uma aplicação, né? No nosso laboratório, a gente provisionou, né, a gente fez o deploy de uma aplicação, é uma aplicação, um sitezinho, um site em PHP, tá? Um site web. Ele tem basicamente aqui 3 páginas, tem uma página no home, um about, um teste de conexão aqui para a gente poder validar a conexão com o banco de dados, tá? Então, esse site aqui está rodando num grupo de instâncias gerenciados. Eu vou mostrar como criar, mas já deixei já provisionado aqui para a gente poder observar, tá? Então, quando a gente fala sobre aquela arquitetura, o primeiro item vamos falar sobre o load balance. A gente tem já provisionado um load balance. Esse load balance, ele tem algumas partes, né? A primeira parte é a parte do front-end. Deixa eu voltar aqui. Essa visão aqui é melhor. A gente tem a parte do front-end, onde você tem ali o IP, onde vai receber todas as requisições, onde é aplicado o certificado digital, onde você vai apontar seu DNS, né? E a parte back-end, aonde realmente é o grupo de instâncias, tá? Onde você vai realmente, o load balance vai distribuir toda as requisições para esse grupo de instâncias, tá bom? Então, o primeiro item é o load balance. O segundo item que a gente precisa aí, realmente, é o grupo de instâncias, tá? Então, a gente tem aqui dentro de Compute Engine, a gente tem aqui a parte de Instance Groups, tá? Então, a parte de nossos grupos gerenciados. E por detrás, né, o grupo gerenciado gerencia várias instâncias. Aqui a gente consegue ver as instâncias que estão em execução nesse momento para essa aplicação. Temos aqui 2 instâncias em execução, tá bom? Então, eu vou demonstrar aqui como que a gente cria aqui esse grupo de instâncias. Depois a gente vai fazer aqui, simular um teste de carga, tá? Eu estou com uma aplicação aqui que ela vai simular um teste de carga para poder realmente demonstrar como que o grupo de instâncias consegue orquestrar realmente todo esse autoscale, tá bom? Então, vamos aqui para o grupo de instâncias. Eu vou aqui simular a criação do grupo de instâncias. Na verdade, um passo anterior disso aqui, voltar aqui, é a criação do template, tá? Então, eu vou aqui, ó, em Compute Engine, parte Instance Templates. A gente chega aqui na tela para criar um template, tá? O template é nada mais que um modelo de máquina, tá? Para quem já utiliza o GCP, vocês vão observar que essa tela aqui, ela é idêntica à parte de criação de máquinas virtuais. Então, é como se você estivesse criando uma máquina virtual. A diferença é que o output, a saída, né, quando você criar aqui, você não vai criar uma máquina, você vai criar um modelo, tá? E através desse modelo, você pode criar outras máquinas, através ali do grupo de instâncias. Então, você sempre começa colocando, né, um nome do template, definindo aí um tamanho de máquina, isso é bem comum, na criação da máquina virtual, definindo aí o sistema operacional. Então, isso aqui é bem importante, aqui que a gente chega naquele ponto onde você vai definir como que você vai fazer o deploy da sua aplicação. Então, você tem 2 possibilidades. A primeira, vou mostrar aqui a parte de imagens customizadas, depende de você, primeiro, criar uma máquina, instalar ali todas as aplicações, as dependências, né? Por exemplo, PHP, ou Apache, MySQL, copiar o código-fonte da aplicação, tudo que for necessário para a aplicação rodar. Então, você faz isso numa máquina, e depois que essa máquina está pronta, em execução, você gera uma imagem dela, né? Então, e aí, através dessa imagem, você consegue selecionar ela aqui. Então, por exemplo, aqui a gente tinha uma imagem aqui, LAMP, né? Linux, Apache, MySQL e PHP, a gente poderia selecionar essa imagem e utilizá-la no nosso template. Não é o nosso caso aqui, tá? Nosso caso, tem uma outra opção, é utilizando uma imagem pública, então uma imagem zerada, né? Uma imagem realmente conforme o fornecedor distribuiu. Então, por exemplo, a gente pode pegar aqui um Ubuntu 2204 LTS. Então, se eu selecionar essa imagem, vai ser uma imagem que vai estar apenas com Ubuntu seco, sem nada instalado, tá? É uma máquina realmente vazia, tá? Então, o primeiro item é isso que a gente precisa fazer. Quando nós utilizamos, né, esse tipo de instância, né, uma instância zerada,
Para eu poder utilizar no grupo de instância, eu preciso agora uma forma de automatizar, né, de fazer o deploy da minha aplicação, né? Eu vou pular algumas etapas aqui para mostrar isso e já vou voltar alguns itens depois. Na parte de gerenciamento, aqui a gente tem a parte aqui de automação. E essa parte de automação onde você consegue provisionar a sua aplicação. Então, basicamente, aqui nessa distribuição Linux, você consegue utilizar um shell script, né? Então, basicamente, ali para instalar ali dependências, instalar a aplicação, copiar esse código-fonte, realizar configurações, startar o serviço. Então, tudo que for necessário, você pode colar aqui esse script e utilizar, ou você também pode chamar, através de metadatas aqui, você consegue chamar seu script um repositório remoto, tá? No nosso caso aqui, eu vou mostrar depois para vocês, está num bucket, tá bom? Voltando um pouquinho aqui, né? Então, depois que passa a parte de sistema operacional, que a gente definiu, tem a parte de regras de firewall que a gente pode configurar, a parte de rede, então você já pode selecionar em qual rede que você vai utilizar, né, por exemplo, qual subnet. Então, toda aquela parte de configuração de uma máquina virtual tradicional. Então, discos, vai ter um disco adicional, configurações de segurança e tudo mais. Então, isso aqui é basicamente idêntico à criação de uma máquina virtual. A diferença é que nós vamos utilizar aqui um script de boot, tá? Um script aqui para poder configurar nossa instância, e no final, isso aqui não vai gerar uma máquina virtual, vai gerar um template, tá? Eu vou cancelar aqui, porque a gente já tem um template pronto. Vou mostrar para vocês aqui uns que foram criados. Então, vou seguir aquelas mesmas etapas, tá? No final aqui, a gente tem aqui, ó, aqueles metadatas que eu falei. Então, tem um metadata que chama Startup Script URL. Ele aponta para uma URL onde está um script de boot, tá? Então, aqui eu estou utilizando um bucket, tá? Está até aberto aqui, ó. Temos um bucket aqui com um shell script, tá? Eu vou abrir aqui rapidinho para vocês verem. Eu não vou entrar em detalhes sobre o script, mas é basicamente um shell script com várias questões. Ele está ali atualizando, passando variáveis de ambiente, instalando ali Apache, né, o PHP, o cliente do MySQL, copiando a aplicação, por aí vai, tá? Ainda nessa parte aqui do template, a gente tem outra metadata que é um commit, né? Essa parte de commit aqui é interessante, a gente consegue, usando esse script, trazer qual que é o código-fonte que nós vamos utilizar, né? Qual commit que eu quero. Então, você às vezes utiliza ali a sua aplicação versionada no GitHub, GitLab, você consegue automatizar isso, trazendo ali o commit específico e fazendo o deploy dessa versão, tá bom? Então, o template já está criado, e agora a gente vai aqui criar nosso grupo de instâncias. Então, continue em Compute Engine, Instance Groups. Então, aqui já tem um grupo de instâncias criado, eu vou simular a criação de um, tá? Mas não vou finalizar, só para vocês entenderem todos os requisitos. Então, novamente, um nome de identificação, a seu critério, e aqui é a chave, né, o template, tá? Então, você tem que selecionar o template que você vai utilizar no seu grupo de instâncias, seu modelo. Normalmente, o pessoal vai utilizar aqui, vai criar vários templates, cada template com uma versão aí da sua aplicação. Então, se você vai trabalhar aí com CI/CD, vai começar a criar vários templates, né, com versões mais recentes. Então, você tem que criar mais de um template. Então, você vai selecionar qual template que você quer provisionar. E aí começa a parte aqui de realmente alta disponibilidade, né? Localização. Onde que eu quero, né, fazer o deploy dessas máquinas virtuais? Então, você pode trabalhar com apenas uma zona, não é recomendado, porque aí você não vai ter alta disponibilidade, ou com múltiplas zonas, onde você pode selecionar uma região, por exemplo, e selecionar em quais regiões você quer provisionar essas máquinas virtuais. Aqui, por exemplo, vamos selecionar aqui 2 regiões, a gente já vai ter aí uma alta disponibilidade. Depois a gente tem aí realmente a forma de distribuir essas máquinas, tá? Então, a forma que a gente escolheu aqui é even, né, de forma igual. Então, ele vai tentar aqui, o grupo de instâncias, distribuir a quantidade de instâncias que você definir pela quantidade de zonas, de forma mais igual possível para você ter uma maior disponibilidade, tá bom? Então, ele vai tentar, se tiver 2 zonas, vai tentar colocar 50% de instâncias em cada zona ali, para tentar manter realmente de forma mais igual. Em alguns momentos não vai ser possível, tá? Chegamos à parte de autoscale, né? Então, essa parte de autoscale você pode deixar desabilitado, trabalhar de forma manual, tá? Para algumas aplicações fazem sentido, mas para a grande maioria não. Quando você vai utilizar um grupo de instâncias, você quer ter realmente ali uma forma automatizada de escalar a sua aplicação de forma ali bem flexível, né? Ela poder, bem elástica, ela poder aumentar a quantidade de instâncias e diminuir o número de instâncias, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a gente está colocando, como é 2 zonas que a gente começa, vou começar com duas instâncias, tá?
e o máximo aqui eu vou colocar 10 instâncias. Então, isso aqui é o suficiente, talvez, para a minha aplicação suportar a carga. Tá? E como que o grupo de instância vai orquestrar tudo isso? Né? Como que ele vai ter inteligência para saber quando é que ele deve aumentar ou diminuir essas instâncias? Né? A gente precisa aí de um gatilho, né? Então a gente tem algumas métricas que a gente pode utilizar, tá? A gente tem CPU, carga, utilização do load balance, pub/sub e qualquer outra métrica aí do Cloud Monitor, tá? O mais utilizado é o CPU, tá? Aqui está um target padrão de 60%, funciona muito bem. Então, isso quer dizer que quando chegar a média de 60% ali as instâncias, ele vai provisionar uma nova instância, tentando sempre manter essas instâncias abaixo de 60%, tá? Isso aqui é conforme realmente você definir, e aí cada aplicação vai ter um target mais adequado, mas 60% é um valor bem comum, tá? Outra opção que a gente tem aqui, que é bem interessante do grupo de instância, é a parte de auto-healing, né? Então, ele consegue se curar, né, basicamente. Então, ele consegue fazer checks, né, validar se as instâncias que estão em execução estão saudáveis ou não, tá? E caso uma instância não esteja saudável, não esteja respondendo uma requisição, o que ele faz? Ele substitui essa instância, ele cria uma nova instância, substitui essa, apaga a anterior, tá? Então, ele consegue fazer isso de forma automática, sem você precisar colocar a mão, tá? Então, para fazer isso, você precisa criar ali um health check, né? Então, já tenho criado aqui, onde ele vai fazer algumas validações ali mandar algumas requisições, e dependendo aqui do critério que a gente definir, que são caso 3 requisições, se 3 requisições consecutivas voltarem com erro, ele vai provisionar uma nova máquina. Bom, qual que é o delay aí, né, para poder realmente ele fazer essa validação? Aqui está 5 minutos, tá? Isso aqui é personalizado, quanto tempo que ele aguarda de quando a máquina é provisionada até ela começar realmente a responder, tá? Aqui, eu não falei aqui em cima, mas tem um período de inicialização, isso aqui é interessante, vale a pena citar. Toda vez que você sobe uma nova instância, né, essa instância ela vai precisar ligar, né, o sistema operacional vai ser carregado. Se você utilizar um script de boot, vai precisar instalar as dependências, copiar a sua aplicação. Então, haverá um período de boot dessa máquina até ela poder servir requisições, né, servir a aplicação. E esse é um período de inicialização, um período de freezing que te chama. Esse período, a gente define aqui para que a aplicação ela não receba nenhuma requisição e volte um erro. Tá? Então, por exemplo, se for 60 segundos aqui, essa aplicação eu validei que ela consome média de 2 minutos para poder estar respondendo. Tá? Então, se eu colocasse abaixo de 2 minutos aqui, o load balance já ia mandar requisição para ela, e provavelmente voltaria de um erro 404, um erro 500, então a aplicação estaria como fora ali para o usuário, tá? Então, é uma configuração importante a ser parametrizada, e ela é de acordo com a sua aplicação, quanto tempo ela demora para inicializar, tá? Esse período embaixo aqui é quanto tempo que ele demora para começar a checar se está ok, tá? Então, a gente sempre coloca um pouquinho mais do que o período de inicialização. A gente define qual é a porta, né? Normalmente essa aplicação que está respondendo a porta 80, então apesar de ser um load balance que pode responder no 443, aqui ela está respondendo a porta 80. E basicamente isso aqui já está pronto, o seu grupo de instância é só criar, tá? Eu não vou concluir aqui, vou cancelar. A gente já tem aqui um grupo de instâncias criado, tá? Ele tem basicamente as mesmas configurações que eu citei ali. Então, ele está com um mínimo de 2 instâncias, ele está aqui com autoscale de mínimo de 2, máximo de 6, tá? Ele está totalmente saudável, então ele tem 2 instâncias que estão respondendo a aplicação, tá? Interessante que eu fiz o deploy desse grupo de instâncias com 2 templates distintos, até para vocês verem a aplicação rodando com 2 versões diferentes, tá bom? Então, aqui é o nosso grupo, a aplicação está respondendo normalmente, a gente consegue aqui ver a conexão, outras telas aqui, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou simular aqui um teste de carga, tá? Então, com essa aplicação, Locust, eu vou simular aqui 50 usuários aqui simultâneos, aqui fazendo requisições na aplicação, tá? A URL é essa mesma, ok? Vamos colocar para testar. Então, essa solução aqui é uma solução open source, tá? De teste de carga. Eu estou utilizando aqui 7 workers, né? São 7 instâncias aí. Eu estou rodando no Kubernetes aqui como containers, né? Com 7 containers
fazendo requisições ao mesmo tempo aplicação. Eu coloquei o máximo de 50 usuários, vai começar a distribuir a quantidade de usuários aqui em cada worker e fazendo as requisições lá na aplicação. A gente vai ter aqui algumas estatísticas, né, sobre o teste. Então, ele mostra aqui, por exemplo, quais são as rotas que ele está testando. Então, ele está testando aqui as 3 páginas que eu citei. Vai ter um gráfico aqui mostrando quantidade de requisições por segundo, falhas. Então, são informações interessantes para quando você faz teste de carga. Falhas estiveram ocorrendo, né? É basicamente isso, tá? Eu vou voltar lá para a aplicação. Então, a aplicação aqui, ela continua respondendo normalmente, tá? Então, vocês vão ver que ela está aqui com uma versão verde aqui. Então, em algum momento ela pode mudar aqui, que ela manda para uma outra instância diferente. Está mudando aqui agora não, só porque está ao vivo. Mas ela tem 2 versões em execução ali, em algum momento ela vai mudar. Okay? Enquanto Aqui isso, não, pessoal, alguma dúvida vocês têm? Alguma pergunta aí para o Paulo? Fiquem à vontade, viu? tá. Essa parte que não é tão importante, eu posso mostrar mais para frente, mas o principal é isso aqui. Ó. Então, a gente voltou à tela do grupo de instâncias. Vocês vão ver aqui que já começou, tinha 2 instâncias em execução. O grupo de instâncias já percebeu que está tendo uma carga acima do normal, tá? E ele já começou a provisionar novas instâncias. Tanto que a carga foi tão alta que ele já começou a provisionar 2 instâncias ao mesmo tempo. Identificou ali que o uso de CPU foi elevado muito rápido, tá? Então, você vai ver que ele começa aqui com status em vermelho, em exclamação, porque essa VM ainda está sendo inicializada, verificada, tá? Então, as 2 que estão saudáveis estão recebendo as requisições neste momento, e as 2 em vermelho aqui, elas estão em um período aqui de inicialização. Então, pelo que a gente configurou, vão demorar 2 minutos e meio, 3 minutos para poder ela começar a responder, tá? De acordo com o que a gente configurou aqui. A gente vai conseguir observar isso aqui, tá? Na parte de monitoramento aqui, a gente tem a parte de alguns gráficos que é interessante para a gente poder analisar isso, tá? Então, primeira coisa, vamos observar que o gráfico, ele tem um delay, tá, pessoal? Então, tem um delay de uns 3, 4 minutos, tá, do real. Aqui, então, muitas vezes, o CPU já vai estar alto aqui, a gente não vai conseguir ver ao mesmo em tempo real. Mas, o outscale do grupo de instâncias consegue entender isso muito rápido, né? Então, ele não tem esse delay, ele já consegue fazer ali a orquestração, a automação. Então, aqui, esse primeiro gráfico é o gráfico de número de instâncias. A gente está com 2 instâncias em execução. Ele mostra em vermelho aqui, ó, o mínimo e o máximo 6, em azul aqui uma linha azul está mostrando quantas estão em execução. Daqui a pouco, esse número aqui vai subir para 3, para 4, você vai perceber esse gráfico mudando, ele há um delay aqui, tá? Abaixo aqui, a parte de CPU, então ele tem aqui, ele soma aqui as CPUs, né? Então ele está, a capacidade dele é 120%, porque eram 2 instâncias em execução, e ele vai tentar manter essa capacidade aqui, utilizado dentro da capacidade. Aqui, essa média de utilização aqui por instância, ele já percebeu aqui, ó, o início da subida da CPU, então estava zerado aqui, ó, quando a gente começou o teste, bateu aqui 45%, provavelmente logo depois aqui já chegou a bater a 60%, e foi quando ele já começou a escalar a aplicação, tá? Então, se a gente voltar à tela anterior, a gente vai conseguir observar que eu já tenho mais uma máquina saudável, tá vendo? A primeira máquina foi provisionada, ele fala que tem 75% saudável, né? E a 4ª instância aqui está terminando de inicializar, tá? A nossa aplicação, ela continua respondendo, tá, pessoal? Ela continua respondendo. Ó, agora mudou. Então, eu estou com 2 versões ali, né? Basicamente simulando aquela ideia do Blue Green, né? Então, você utiliza ou um deploy canário, onde você consegue usar 2 versões da aplicação, né? No mesmo, respondendo aí pelo mesmo URL, tá? Então, aqui já vem a versão azul, em algum período ele vai distribuir essa carga entre as 2, a versão verde agora. Então, o teste de carga está em execução, vocês vão ver que não houve falha, então, antes que começasse a haver falhas aqui, né, de
resposta às requisições, o grupo de instâncias já começou, já fez o autoscale, né? Fez o deploy de novas instâncias, e aí a aplicação já está respondendo de forma adequada, tá? Eu vou pausar aqui o teste para a gente tentar ver o caminho inverso. O caminho inverso ele vai demorar um pouco mais, tá? Então o autoscale, o up, ele costuma ser um pouco mais rápido que o down. Então eu já estou parando o teste aqui, então essas requisições, elas não vão ser enviadas mais para as instâncias, tá? Para tentar fazer o caminho inverso. Enquanto isso, vamos ver lá se já atualizou os gráficos. Então, aqui ele já tentou provisionar uma quinta instância. Então, ó, 6 instâncias. Então, ele percebeu ali que 4 não era suficiente e já está indo para a sexta instância. Como eu parei ali, essas 6 vão ser suficientes e depois ele vai começar a fazer aqui realmente o downgrade dessas instâncias. Então, de forma muito rápida, ele começa a provisionar isso. Então, mesmo trabalhando com uma aplicação tradicional, não estamos trabalhando com container, com microserviço, nada disso, eu consigo ter um autoscale aí, uma elasticidade muito rápida. A parte de monitoramento, vamos ver se já atualizou alguma coisa aqui no gráfico. Aqui, ó, já consegue observar aqui, ó. Então, a gente estava com 2 instâncias, fomos para 4 instâncias, tá? Parte de CPU aqui a gente vê crescendo a média de CPU também, e aqui a gente vê aqui, né, também a CPU. Então, a gente vê que teve uma oscilação justamente quando foi a aplicação sofrendo a maior carga, e agora, realmente, ela realmente fazendo deploy, o autoscale, né, para poder responder as requisições. O downgrade vai demorar um pouco mais, talvez a gente não consiga ver até o final da apresentação aqui, tá, porque o nosso tempo é curto, mas é basicamente isso. E outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é a parte de atualização desse grupo de instâncias. Talvez você esteja perguntando, tá, beleza, fiz o deploy de uma versão, tá rodando, bacana, tá fazendo um autoscale, ele tá se recuperando automaticamente, por aí vai. Mas como que eu faço para fazer o deploy de uma nova versão? Meu desenvolvedor fez uma alteração na aplicação. Então, a gente tem algumas formas de fazer isso, né? Então, a gente tem aqui uma opção que chama Update VMs, tá? Então, você clica nesse botão, onde você vai conseguir fazer um deploy de uma nova versão, tá? Sempre lembrando que o deploy ele é sempre através de templates, né? Então, você precisa preparar um novo template, tá? Então, você pode ter vários templates. Ele pode ser tanto lá por imagens customizadas, quanto através de um script, tá? A gente preferiu utilizar um script porque a gente está utilizando ali a questão de um CI/CD, utilizando um commit ali. Então, através do identificador do commit, a gente consegue trazer o código que a gente quer, tá? Aqui, a gente tinha feito um deploy de 2 templates. Você pode fazer ou apenas um template, tá? A gente poderia remover aqui, por exemplo, fazer apenas um template. Então, tudo do template 4, 100%. Então, as 6 instâncias estariam rodando essa versão. Como eu posso trabalhar também com um deploy canário, que eu estava fazendo. Então, você poderia pegar aqui a versão 3 e colocar aqui um percentual, por exemplo, 30%. Pode ser tanto percentual quanto o número de instâncias, tá? Então, de 6 instâncias aqui, 2 estariam com a versão 3, 4 com a versão 4, tá? Isso aqui, ó, tem um teste canário. Você consegue realmente testar as 2 versões ao mesmo tempo. Se você, por exemplo, validou que a nova versão está ok, os usuários não estão tendo erro e tudo mais, você pode vir aqui e mudar para 100%. É o que a gente vai fazer agora. A gente estava com a versão 3 e a versão 4. Eu vou colocar agora tudo para a versão 4, tá? Então, todas as requisições agora, todas as instâncias vão rodar esse template. Você tem outras definições aqui, como que ele vai fazer o deploy. Então, eu pus um deploy automático aqui, que ele vai sempre atualizar quando reiniciar ou replace, né? Então, a forma que ele vai atualizar. Quantas instâncias você pode deixar adicionar ou remover. Então, por exemplo, eu vou lançar uma nova versão. Eu posso falar aqui quantas instâncias a mais que eu quero que ele adicione, primeiro, para começar a responder, e depois quantas instâncias que eu vou remover, tá? Então, você consegue definir isso aqui, tá? Então, vou fazer um deploy aqui, tudo para a versão 4. Então, a gente já estava no deploy canário, basicamente, eu validei que a versão 4 é a melhor versão, a versão está adequada, e eu quero agora atualizar tudo para esse template, tá? Então, demora um pouquinho. Lá o website está respondendo. A gente pode ver que mesmo na versão verde, ó, já foi para uma instância diferente. Aqui ele recupera o nome da instância para a gente saber o que ele está fazendo. Já foi para outra versão, tá?
Então, a sua aplicação distribuindo a carga ali entre todas as instâncias. Só para a gente finalizar aqui, pessoal, a gente passar para as perguntas. Só esperar finalizar aqui. Então, aqui na parte de instância, vou até atualizar aqui, ó. A parte de instâncias do Compute Engine, você vai ver que tem várias instâncias criadas aqui. A gente tinha 2 que a gente começou numa demonstração. Ele criou mais 4 instâncias aqui. E todas sendo gerenciadas pelo grupo de instâncias. Bom, vamos aqui para a parte instância groups, só para ver como é que está o status. Então, você vai ver que ó, ele já atualizou aqui. Ó. Eu mandei fazer o deploy. Ele mudou todas as instâncias para o template 4. Então, o que ele fez? Template 3 ele destruiu e ele criou novas com template 4. Tá? Então, ele já fez essa mudança aqui. E provavelmente agora a aplicação vai responder a apenas uma versão. Agora vão ser todas... deve estar com cache aqui ainda, tá? Mas vai ser toda uma única versão ali que vai começar a responder. Vou voltar aqui. Porque tem algumas instâncias aqui que provavelmente estão inicializando ainda, então deve estar a versão anterior, tá? Mas daqui a uns 3 minutos vai estar já estabilizado apenas uma versão. Ok? Então, pessoal, seria isso a demonstração. Vou passar para o Rodolfo aí. Boa, Paulo. Se a gente tiver alguma pergunta, alguma dúvida, a gente vai ficar disponível para poder responder. Beleza, Paulo. Obrigado aí por compartilhar, né, todo esse conhecimento aí com o pessoal. Espero que o pessoal aqui tenha gostado bastante. E vamos para perguntas, pessoal. Tem alguma pergunta aí que a gente possa responder, alguma dúvida? Enfim, fiquem à vontade aí para nos questionar, tá bom? Aproveitar aqui toda a experiência do Paulo aqui para a gente poder responder para vocês. Tá bom? E se não tiver, também agradeço bastante. Opa, já aqui o Adriano. Bem, Adriano, qual a diferença entre Managed Instance e... Deixa eu ver aqui que eu perdi a... E clusterização tradicional, Paulo? Diferença entre instâncias gerenciadas e clusterização tradicional. O grupo de instâncias gerenciadas ali, você pega um modelo de máquina e replica ele, como se fosse um container mesmo, tá? Clusterização vai depender de cada aplicação, tá? Então, tem aplicações que têm suporte a fazer um cluster, né? Então, um cluster de banco de dados e tudo mais, e tem aplicações que não têm esse suporte, né? Então, isso aí, a clusterização vai ser mais adequado à aplicação. A aplicação tem que ter esse suporte. Quando a gente fala sobre o Instance Group, basicamente a gente está tirando esse papel da aplicação, passando totalmente para a parte de infraestrutura, tá? Lembrando que a sua aplicação tem que estar preparada para isso em alguns conceitos, né? Por exemplo, é uma aplicação mais stateless, né? O seu parte de armazenamento de dados, né? Ou deve estar no banco de dados, ou no volume compartilhado, talvez um volume NFS, que a gente pode montar nas instâncias, ou num bucket. Então, a parte ali realmente de armazenamento, você realmente tem que ter um volume, algo que possa compartilhar os acessos entre todas as instâncias. Mas é basicamente isso a diferença. Não pode estar na máquina, né, Paulo? Não pode estar na máquina. Se estiver na máquina, elas vão ter dados distintos, né? Cada cópia. Boa. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Beleza, então eu acho que é isso, pessoal. Gostaria, então, de aproveitar aqui e agradecer a participação de todo mundo. Espero que tenham gostado. Contem com a QI, com a experiência, com os especialistas da QI. A gente tem uma equipe aqui multidisciplinar para poder ajudá-los, ou na jornada de nuvem, aqueles que estão pensando em ir para a nuvem, ou aqueles que já estão lá, mas precisam de um parceiro, de alguém que possa ajudá-los a modernizar sua infraestrutura, que possa pensar para novos workloads, que precise fazer o gerenciamento do seu ambiente presente ali em todos os momentos para que, né, vocês tenham uma melhor experiência de nuvem. Então, a gente está aqui para poder ajudá-los, tá bom? E aí tem o meu e-mail, se quiserem entrar em contato conosco, ou através da Maria, enfim, todos os nossos meios aqui de contato, fiquem à disposição e agradeço bastante a participação de todos.
esperamos aí vê-los em próximas apresentações. Opa, tem uma dúvida aí? Não? Acho que foi sem querer ali, levantada. Ah, tá bom. Legal. Obrigada Obrigado, então, gente. pela presença. Eita, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, Pra todo um abraço. mundo. Tchau, tchau. Obrigado.